Os irmãos, vamos abrir juntos a Bíblia em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. De 35 a 41. Marcos 4, de 35 a 30 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Meu Deus, a palavra está aberta. Nós pedimos a graça do Senhor para essa noite. Pedimos que o Senhor venha nos instruir, nos ensinar, nos consolar, nos edificar, ó Deus, por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, ó Deus, suas lutas, cada um, ó Deus, em sua, ó Pai, tormenta. Deus, que a graça do Senhor venha se manifestar, Deus, na nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o Teu povo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao falar da fé dos adolescentes americanos, o sociólogo Christian Smith, ele define a mesma como deísmo terapêutico moralista. Deísmo terapêutico moralista. Podemos concluir essa filosofia da seguinte maneira: o propósito de Deus para nossas vidas é que todos nós sejamos felizes. O propósito de Deus para nossas vidas é que todos nós sejamos felizes. Eu acredito, irmãos, que essa filosofia, ela tem influenciado a igreja em muitos momentos. Para muitos, propósito de Deus. Deus existe para fazer as pessoas felizes. E não é isso que a Bíblia diz. A missão de Deus não é fazer você feliz neste mundo, promover a felicidade na sua vida ou projetar felicidade humana neste campo, deste lado, meus irmãos, deste lado. Se você tem concluído isso, você precisa repensar a sua fé, repensar de fato o que você tem exercido espiritualmente. Eu penso que o deísmo, ele tem influenciado as igrejas de forma que muitas pessoas, elas não acreditam, irmãos, num Deus presente, um Deus que está com o povo, o Deus que se importa com o povo
Na perspectiva deísta, Deus ele fez o mundo, mas ele não está mais, ele não tem mais contato, relação com este mundo. E não é isso que nós temos na palavra de Deus. Nós vemos um Deus presente, um Deus sobrenatural, um Deus misericordioso com o seu povo. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos é o livro da admiração. Se nós observarmos, nós vamos ouvir por muitas vezes essa palavra admiração, ou seja, a resposta das pessoas quando elas tinham um contato com Jesus ou um encontro com a graça de Jesus. Essas pessoas, elas ficavam admiradas, ou seja, o impacto do encontro com Jesus era algo muito tremendo na vida das pessoas. Aquelas pessoas, depois que elas saíam do contato com Jesus, de terem visto Jesus operar milagres, operar sinais extraordinários, aquelas pessoas, elas ficavam impactadas, admiradas. Eu não sei se você perdeu a sua admiração para com Jesus, porque infelizmente muitas pessoas perderam a admiração, não sentem mais admiração nenhuma para com a pessoa de Jesus, ou seja, estão dominadas, impactadas, influenciadas pelo mundanismo, de forma, meus irmãos, que o relacionamento com Jesus já não diz muita coisa. Não é isso que o Evangelho, meus irmãos, revela para nós. Marcos então começa, queridos irmãos, vejam o versículo 35, ele pontua para nós naquele dia. Que dia é este? Por favor, vejam, aqui é uma referência ao que está acontecendo no capítulo 4. Um dia de instrução, onde Jesus proferiu várias parábolas do reino, naquele dia. Irmãos, depois de haver ensinado os discípulos, Jesus agora coloca os seus discípulos numa prova, ou seja, ele ensinou, ele falou do reino, agora ele coloca os seus discípulos na prova, para que os mesmos aprendessem, ou manifestassem o que eles haviam aprendido. E logicamente, queridos irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra de Deus deve produzir nos nossos corações o quê? Fé. Romanos capítulo 10, versículo 17. Você veio hoje para a igreja para aumentar a fé, não para diminuir. De forma que, irmãos, a pregação da palavra, ela deve impactar a nossa vida para que nós enfrentemos também as nossas lutas, porque nós temos uma grande luta, e essa luta ela é intensa e ela é contínua. E agora a fé dos discípulos seria testada conforme nós vemos. Ele ensinou e agora ele testa a fé dos discípulos dele. Meus irmãos, é lógico que o ensino das parábolas, no mesmo nós temos conceitos, irmãos, importantes, mas eram de certa forma conceitos incompletos. Jesus, ele prega, ele dá parábolas, mas há, meus irmãos, nessa instrução um ensino oculto. E agora, no capítulo 4, do versículo 35 em diante, Jesus de fato vai, meus irmãos, mostrar àqueles discípulos como de fato eles poderiam vencer as batalhas. Ou seja, a vida cristã não é só teoria, ela é prática. Nós ouvimos a palavra, mas nós devemos colocá-la em prática. Nós ouvimos parábolas, nós ouvimos, irmãos, histórias, nós ouvimos relatos, nós ouvimos narrativas, mas essas questões, esses ensinos devem gerar em nós prática para a nossa vida. Jesus então está levando os discípulos para a tempestade com alguns propósitos. Primeiro, prová-los. Segundo, revelar seu poder. E terceiro, fazê-los crescer na fé. Falamos isso hoje pela manhã. O discípulo de Cristo, ele precisa crescer.
na fé. Mas a pergunta, meus irmãos, à luz do texto lido, por que temos que passar pela tempestade? Por que a gente passa? Por que a nossa vida não é só de bonança? Por que o nosso caminhar não é só assim, na tranquilidade? Por que Deus está permitindo algumas coisas no nosso viver? Meus irmãos, nós vamos então, à luz do texto bíblico, trazer algumas respostas para esta questão. Por que temos que passar pela tempestade? Meus irmãos, por que Deus permite então a tempestade nas nossas vidas? Em primeiro lugar, a tempestade mostra como o homem é pequeno. Vejam, por favor, o versículo 36. Depois, irmãos, de falar naquele dia, sendo já tarde, já era noite, Jesus está lançando os discípulos numa tempestade, conduzindo os mesmos para uma tempestade, e como se não bastasse, ele faz isso à noite. E agora ele diz: passemos para outra margem, versículo 35, agora o 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Queridos irmãos, nós temos no texto de Marcos 4 reações em destaque. A primeira delas é: alguns desistem de seguir a Cristo. Se os irmãos olharem, por favor, o versículo 36, e aqui há uma curiosidade, nós vamos ver os comentaristas tecendo alguns comentários aqui diferentes, mas vejam que, irmãos, nós temos não somente um barco, mas nós temos outros barcos no texto. O texto diz: e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. A pergunta é: por que, meus irmãos, esses outros barcos não chegaram do outro lado da margem? Interessante. Mas, irmãos, a tempestade prova isso, mostra isso. Muitos até tentam caminhar, seguir Jesus, continuar com Jesus, mas infelizmente muitas pessoas desistem quando elas veem uma tempestade. Elas não continuam, irmãos, a caminhada. Em João capítulo 6, por favor, vejam, diante do discurso duro de Jesus, por favor, vejam que nós temos ali alguns discípulos abandonando o barco. Nós não estamos falando de seguidores. João vai falar que alguns discípulos, João capítulo 6, versículo 66 a 68, por favor, vejam aí. Diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Depois os irmãos olhem aí o contexto. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos aqui discípulos abandonando, meus irmãos, a caminhada também. Pessoas que começaram bem, pessoas que corriam bem, mas à luz da mensagem dura de Jesus, essas pessoas abandonam. A reação, meus irmãos, destes aqui no texto é interessante, de Marcos, porque eles desistem, eles não continuam. Mas muitas vezes as tempestades vêm na nossa vida para provar o nosso coração, onde nós estamos firmados. Nós vemos muitas pessoas, irmãos, vindo para a igreja, andando na igreja. Aqui eu falo de forma geral, não especificamente a igreja de Miguel Calmon,
Muitas pessoas chegam bem, entendem bem, mas infelizmente diante dos desafios, diante das provas, diante de algumas mensagens duras, diante do conhecimento que não é só bonança, mas também tempestade, não é só aquilo que é propagado aí fora, que o crente ele não passa por sofrimento, que o crente não passa por luta. Meu querido irmão, muitas pessoas têm abandonado a caminhada, a carreira, elas não continuam. A tempestade revela isso. Muitos ficam para trás. A segunda reação é que alguns dentro da tempestade questionam Deus. Questionam a Deus. No versículo 38, Marcos então diz para nós, irmãos, qual era o questionamento lá. Ele diz assim: mestre, não te importa que pereçamos? A pergunta é: Deus se importa? E não é isso, irmãos, que muitas vezes nós ouvimos no hospital, nós ouvimos quando nós vamos fazer uma visita, aquelas pessoas que estão sofrendo, aquelas pessoas que estão vivendo um momento difícil, as pessoas perguntam: será que Deus de fato se importa com a minha realidade? Questionam, questionam e questionam. Essa tem sido a realidade de muitas pessoas. Elas não entendem o caminho de Deus, elas não entendem por que Deus, de fato, meus irmãos, manifesta, às vezes, algumas providências amargas na vida do justo, mas infelizmente essas pessoas não entendem, e por não entender, elas questionam Deus. O Senhor não importa, não? Os discípulos estão dizendo: nós significamos tão pouco assim para o Senhor? Com a morte batendo na nossa face, como o Senhor pode estar dormindo? Não lhe importa se todos formos tragados pelas profundezas do mar? Não é isso, irmãos? Muitas pessoas questionam. Meus irmãos, a terceira reação: alguns manifestam medo. Medo diante do improvável, da má notícia. Versículo 40 diz: então lhes disse, por que sois assim tímidos? A palavra tímido aqui, irmãos, fala de medo, de covardia, de ser medroso. Não é assim a nossa vida? Não é essa a resposta que muitas vezes nós damos diante, meus irmãos, dos acontecimentos? Medo. Medo quando nós vemos aquela notícia que não queríamos, aquela palavra que não queríamos. Esses discípulos estavam com medo. Mas a quarta reação é: alguns têm a fé abalada. Jesus então pergunta: como é que não tendes fé? Ter fé na bonança é fácil, viu, querido? Ter fé na igreja é fácil. Fé no hospital é mais complexo. Fé no luto é mais complexo. Fé diante das más notícias é mais complexo. Fazer o que Jó fez é mais difícil. Continuar. A palavra fé aqui, queridos irmãos, fala da convicção de que Deus existe e é o Criador e governador de todas as coisas, o provedor e doador da salvação eterna em Cristo. A gente duvida da bondade, a gente duvida da fidelidade, a gente duvida da provisão, a gente duvida que Ele vai doar, a gente duvida de um tanto de coisa diante das nossas lutas. Mas é necessário continuarmos, irmãos. Mas Deus permite muitas vezes a tempestade para mostrar como nós somos pequenos, como nós somos frágeis, como nós somos humanos. E às vezes nós estamos nos esquecendo que nós somos humanos. Por isso nós precisamos orar. Por isso nós precisamos dobrar o nosso joelho, fechar a porta do nosso quarto e chorar diante de Deus e dizer: Senhor, não está dando. É tempestade demais. Meus irmãos,
A tempestade mostra isso para nós. A tempestade mostra como está a nossa teologia. Conhecemos. Mostra também o nosso conhecimento bíblico. Nós temos uma grande facilidade de questionar ou questionarmos a Deus diante dos problemas. E às vezes até mesmo nós duvidamos da fidelidade e do poder do Senhor. Difícil mesmo é descansar em Deus nos dias difíceis. Talvez essa pergunta ela seja inquietante, meus irmãos, mas ela é interessante. Por que temos que passar pela tempestade? Deus permite para nos mostrar como nós somos tão pequenos e o quanto nós necessitamos do nosso Deus. Por que temos, irmãos, que passar? E por que Deus permite a tempestade nas nossas vidas? Em segundo lugar, a tempestade mostra como Deus é grande. Vejam, meus irmãos, por favor, o versículo 39 aí. Diz para nós: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Nós temos aqui, meus irmãos, em destaque, eu queria destacar 4 atributos divinos. Primeiro, a soberania divina. Nada foge do controle de Deus. Versículo 35 diz para nós, o finalzinho aí: passemos para a outra margem. Aqui nós temos uma promessa: passemos para a outra margem. Jesus está dizendo que eles iriam chegar ao outro lado. A soberania de Deus é o seu poder, meus irmãos, domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus e nada pode impedir Deus de cumprir seus planos. Deus é o soberano, o rei, a autoridade suprema sobre tudo que existe, acontece. É o nosso Deus. Nós presbiterianos, nós cremos na soberania de Deus. Cantar a soberania de Deus no culto de domingo à noite é muito fácil. A segunda, ela é necessária também, meus irmãos. Queridos irmãos, sempre que o Senhor ordena que se faça algo, Ele vai capacitar para que aquilo aconteça. Nada vai impedir Deus de cumprir o seu plano. Ele não prometeu uma viagem fácil no texto aí, mas Ele diz que eles chegariam do outro lado. Meus irmãos, é interessante que quando nós estudamos esse texto, a doutrina da soberania de Deus está muito bem clara aqui, bem expressa no texto. O outro atributo é a paciência e a misericórdia divina. Eu coloquei os dois aqui para nós pensarmos um pouquinho. Porque, irmãos, eles estão dizendo o seguinte, versículo 38, e eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Pouco te importa se afundarmos? Meus irmãos, nós temos aqui uma acusação levemente disfarçada. Mas eles estão dizendo para Jesus que Jesus, meus irmãos, não era tão compassivo assim não. Não era tão misericordioso não, diante da tempestade. E todos, irmãos, os dias, homens ingratos, lançam a Deus queixas como essa aqui. Os céus são bombardeados com repetidas acusações de pessoas iradas. Deus é acusado de ser sem amor, cruel, um Deus distante, um Deus que não é, meus amados irmãos, tão amoroso assim não, todos os dias.
O mundo ataca a questão de Deus. E eu fico olhando, irmãos, como Deus é paciente, como Deus é misericordioso. Andar com uma pessoa que está passando por um momento difícil é tão complexo. Exemplo, uma pessoa que está enfrentando uma depressão, muito complexo. Ou uma pessoa que está com o coração amargo, é muito difícil. Mas não é diferente também, meus irmãos, estar ao lado de uma pessoa que está passando também por uma tempestade, por uma dor imensa. E eles estão aqui atacando Jesus. E aqui eu vejo como Jesus é misericordioso. Como o Senhor é paciente conosco. Nas nossas lutas diárias. Nas nossas faltas diárias. Nos nossos problemas diários. Meus irmãos, ao lado do Senhor, isso não nos faltará. Paciência. A paciência divina. E é interessante que no texto, o Senhor manifesta uma compaixão paciente. Não era fácil, meus irmãos, discipular esses homens aqui. Nós temos 12 discípulos no barco. Esses homens questionando com impaciência a Jesus. Eles ouviram a palavra, mas agora eles não entendem a tempestade e eles provocam então essa acusação levemente disfarçada no texto. Meus irmãos, aqui nós abrimos um parênteses. Nós precisamos ter muito cuidado com o que nós erguemos aos céus no sofrimento. Muito cuidado. Meus irmãos, o texto fala deste Deus paciente e misericordioso. Mas também, queridos irmãos, outro atributo que é apresentado para nós aqui é a onipotência divina ou poder divino. O versículo 39 diz para nós que, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Por favor, vejam aí. Ele não está orando. Ele não está, meus irmãos, pedindo ao Pai. Tem isso no texto? Ele está ordenando. Ele está pronunciando uma ordem. E aqui nós temos no texto um imperativo divino. Se os irmãos olharem, o versículo 37 fala para nós que levantou-se grande temporal de vento. A palavra para grande temporal aqui no texto é redemoinho. E nesse caso, meus irmãos, nós temos a proporção de um furacão. Nós, homens modernos, lendo o texto aqui, parece que era uma coisa muito fácil. Não era. Digo aos irmãos que não era. Nós não podemos aproximar do texto entendendo dessa forma, porque não era. Nós temos aqui pescadores experientes, meus amados irmãos, com medo do que estava acontecendo. E o curioso é que nós temos aqui um milagre, talvez o mais espantoso dos milagres. Se os irmãos olharem, os irmãos verão que os discípulos, eles ficaram espantados com o que eles viram. A manifestação do poder de Jesus Cristo. Poder que ele tem sobre a força da natureza. Meus irmãos, o vento ouviu a voz do seu Criador, o mar reconheceu a ordem de seu Senhor. Se nós cremos, irmãos, na palavra de Deus, como está aqui, nossa vida muda.
Se você entender quem é Jesus no texto, a sua vida vai mudar. Você vai se preparar, você vai se fortalecer, você vai estar mais atento, você vai encher a sua vida de fé, porque não dá para ficar da mesma forma diante do que Marcos está narrando para nós. É um fenômeno, é algo maravilhoso. Ele está falando, irmãos, daquilo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez naquele dia. Ele pronunciou uma palavra e a calmaria aconteceu, a ordem chegou, porque o nosso Deus, Ele é Senhor acima, meus irmãos, do caos. Não importa o caos que o ser humano esteja vivendo, o nosso Senhor, Ele é soberano, Ele é misericordioso, mas Ele também é onipotente, e Ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas tempestades. Talvez você esteja enfrentando algo do tipo, querido. Não sei. Meu Deus, Ele é poderoso para acalmar a tempestade. Na minha vida e na sua vida. Nós temos também, queridos irmãos, em destaque no texto, a santidade divina. As coisas grandes e maravilhosas nesse mundo são ofuscadas diante da santidade do Deus encarnado. Se os irmãos olharem, versículo 37 fala grande temporal, versículo 39 fez grande bonança, mas no versículo 40 diz para nós que aqueles discípulos estavam possuídos de grande temor. Isso é espantoso. O resultado, o encontro, o que eles viram, gerou grande temor no coração dos discípulos. Meus irmãos, os discípulos reconhecem que estão na presença do Deus Santo, do Deus que nos criou, do Deus que nos formou, do Deus que enviou seu Filho para, meus irmãos, morrer por nós, para assumir as nossas iniquidades. Meus irmãos, eu não sei se temos alguma dúvida quanto à grandeza de Deus, mas é impossível olhar para esse texto e não concluir a divindade de Jesus. O Salmo 145 fala, versículo 3, fala da grandeza do nosso Senhor. Por favor, vejam lá rapidamente. Salmo 145, versículo 3 diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Aleluia. É o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Era o que os discípulos, os apóstolos estavam experimentando naquele momento, meus amados irmãos. A palavra do Senhor fala que o nosso Deus é grande. Para nós encerrarmos aqui, por que Deus permite a tempestade nas nossas vidas? Em terceiro lugar, a tempestade beneficia os que pertencem ao reino de Deus. Volto a falar, a tempestade beneficia os que pertencem ao reino de Deus. Versículo 41 diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que os discípulos aprenderam aqui, queridos? Eles aprenderam algumas lições. Difícil é passar pela tempestade da vida e não aprender alguma coisa. Difícil é passar pelo deserto e não aprender. Difícil é passar pela noite escura da alma e não aprender algo. Difícil é passar pelo vale da sombra da morte e não aprender alguma coisa. Primeiro, meus irmãos, primeira lição que eles aprenderam aqui é que eles aprenderam a confiar totalmente em Deus. Os discípulos aprenderam a confiar totalmente em Deus. Por favor, no versículo 38 nós temos o contraste com os discípulos, irmãos.
Diz: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? O que Jesus estava fazendo? Estava dormindo. E os discípulos estavam, meus irmãos, com medo. Faltava fé. Interessante como o homem que jogou a semente no solo e depois adormeceu tranquilamente. Marcos 4, 26, lembram da parábola? Aquele homem que semeia a palavra e depois ele dorme, e ele acorda e não sabe como as coisas aconteceram. É o que Jesus está fazendo. Jesus descansa, meus irmãos, certo de que Deus cuidará dele e da semente que ele plantara no capítulo 4, no início do capítulo 4. Ele está descansando. Aqui aponta para a sua confiança absoluta no Pai celestial. Ele dormia, interessante, enquanto os discípulos estão com medo. O mestre dormia. Por que ele dormia? Porque ele descansava. Meus irmãos, confiadamente em Deus Pai. Assim deve ser a nossa vida também. A gente precisa dormir também. A gente precisa aprender a dormir em paz diante dos nossos problemas. Temos problemas, temos muitos problemas. Tem dia que aparecem 3 leões, não é assim? Talvez vai ser na segunda, não sei. Você vai amarrar 2 e já vai ficar um solto, mas a vida é assim. Mas nós precisamos, irmãos, aprender a confiar na providência de Deus. Difícil não falar do texto do Salmo 127. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Aprendamos a descansar. Você que está preocupado com alguma coisa, aprenda a descansar. Coloca a tua oração diante de Deus. Fala: Senhor, eu creio na tua mão, eu creio no teu cuidado, eu creio na tua bondade. A segunda lição: eles aprenderam a temer grandemente a Deus. E eles possuídos de grande temor. Literalmente aqui, meus irmãos, eles temiam com grande medo. Aqui está sendo enfatizado a intensidade do espanto dos discípulos. Qual a constatação deles, irmãos? O Criador está dentro do barco. O Criador do universo está dentro do barco. O Criador do universo nos visita. O Criador do universo está no nosso culto. O Criador do universo nos visita no hospital. O Criador do universo nos visita nos dias de luto. O Criador do universo, Ele se importa com a nossa vida, meus amados irmãos. Por isso os discípulos, eles temiam grandemente ao Senhor, porque assim o Senhor muitas vezes prova o nosso coração, para que nós, irmãos, aprendamos a amar mais o Senhor do que as coisas do mundo. Temor deve imprimir isso. Nós precisamos amar mais a Deus do que o dinheiro, amar mais a Deus do que, meus irmãos, o trabalho, amar mais a Deus do que a família, amar mais a Deus do que a igreja, amar mais a Deus do que a sociedade, amar mais a Deus do que qualquer outra coisa deste mundo. Isso é temor a Deus. Temor. Temer mais a Deus do que a morte é temor, é amor a Ele. Temer mais a Deus do que a enfermidade, meus amados irmãos. Eles constataram que o Criador estava no barco. E o cristianismo revela isso. Impossível ficar do mesmo jeito. Meu querido visitante, nesta noite eu estou dizendo exatamente isso. Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, para nos perdoar das nossas iniquidades, para perdoar você da sua culpa, da sua transgressão também. Ele pode apagar os seus pecados, Ele pode lavar o teu coração e fazer de você uma nova pessoa. Ele foi sepultado.
Mas a palavra diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está sentado à direita do Pai, e um dia ele vai voltar para buscar o seu povo e julgar o mundo com justiça e equidade. Eles aprenderam que o foco central de suas vidas é Deus. Quem é este? Quem é este? Não é o mar, não é a noite, mas eles contemplaram a glória de Deus, meus irmãos. Não é a tempestade mais, não é o deserto, não é a provisão no deserto, não é o dinheiro, nada disso, é Ele. Nós existimos para Ele. Quando nós entendermos isso, meus amados irmãos, a nossa vida muda. Você está aqui para a glória de Jesus, para conhecer Jesus, para amar a Jesus. Eis o sentido da sua vida, da minha vida. Até o último dia nós estamos aqui por Jesus, para conhecê-lo, estar mais perto dele. Abraão o conheceu, Jó também o conheceu. Nós precisamos, irmãos, conhecer. Em Jó capítulo 42, versículo 5, queridos, nós sabemos a história de Jó, as tempestades que Jó enfrentou. Mas no versículo 5 ele diz assim, ele fala para Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quem é este? Eis o nosso Senhor, eis o nosso Salvador, o amado da nossa alma, meus irmãos. Aquele que esteve lá naquele barco é o mesmo que está aqui hoje. Ele está vendo as nossas vidas. Ele é o nosso Deus. Finalmente eles aprenderam que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Quem é este, meus irmãos? A resposta de Marcos é: este é aquele que tem poder sobre a natureza. Ele é o Filho de Deus que tem poder sobre os demônios. Ele é o Filho de Deus que tem poder sobre a enfermidade. Os irmãos podem ver no capítulo 5 de Marcos, a partir do versículo 1 em diante, os irmãos vão ver exatamente isso. Mas Marcos fala também que Ele tem poder sobre a morte. Nossa inimiga, a morte, que nos divide, que nos separa, que arranca de nós os nossos entes queridos, as pessoas mais amadas da nossa alma, a morte. Diz a palavra de Deus que Jesus foi lá, meus amados irmãos, naquele quarto, e tinha uma criança de 12 anos. Vejam lá o que ele fala. Ele chega para uma morta e diz assim, para uma menina, e diz: filha, levanta-te. Quem é este que tem poder sobre a morte? O Filho de Deus, o Senhor da igreja, o nosso Senhor, meus irmãos. A morte para Ele é como se Ele desse uma ordem: filha, vamos passear, filha. É isso, irmãos. E Ele tem as chaves da morte e do inferno. A tempestade é boa, irmãos. O sofrimento é bom, a dor é boa, o deserto é bom, a tribulação é boa, as lágrimas são boas, porque elas me levam para perto de Deus, e às vezes Deus provoca isso. A gente acostuma com esse mundo, com esse lixo de mundo, e Deus promove algumas coisas, às vezes até providência amarga, mas que não seja necessário, irmãos, nós aprendermos de Deus na providência amarga. Sejamos, irmãos, nesse sentido, sábios. O Salmo 119, versículo 71, o salmista diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom.
Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 16, Moisés diz que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Tudo que acontece na nossa vida é para o bem, meus amados irmãos da igreja de Jesus. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Até mesmo um telefone de noite dizendo que a gente perdeu um ente querido, meus irmãos. O nosso Deus, Ele é soberano. Ele é o nosso Deus. Às vezes a gente não entende por que Ele faz algumas coisas. Ele permite algumas coisas. Mas nós precisamos aprender a confiar nele. Essa noite eu peço a você. Talvez você esteja sem dormir, com um problema tão gravíssimo. Descansa, meu irmão, no Senhor. Descansa nessa noite. Em nome de Jesus. Convido a igreja nesse momento, queridos irmãos, a se aquietar. Que nós possamos confiar. Então, nesse sentido, para nós finalizarmos, não abandone o propósito de Deus para a sua vida, como aqueles outros barquinhos. Não questione a Deus. Entenda, descanse, ore. Não deixe o medo assaltar a sua alma, meu irmão. Mas também não deixe a incredulidade tomar conta da sua vida. Deus é o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite. Talvez você tenha perguntado: Senhor, por que está assim? Por que está acontecendo? Confia. Espera no Senhor. Ele não falha. Ele não falha. Vamos orar, queridos irmãos. Eu convido a igreja a ficar em pé nesse momento.